Hoje nós vamos falar sobre revestidos do poder do alto. Estamos aí também comemorando o Pentecostes, então quero que você abra a tua Bíblia aí em Atos 1, do 4 ao 8, vamos estar lendo, e eu creio que Deus vai falar ao teu coração, vai manifestar o seu poder sobre a tua vida, e você vai entender aquilo que você carrega. Meu amado, aquilo que você carrega aqui dentro é mais poderoso do que qualquer coisa que você tenha aqui fora. Não tem nada que você tenha aqui fora, possa ser bens materiais, possa ser qualquer coisa, que é mais poderoso do que aquilo que você carrega dentro. O Espírito Santo de Deus, os dons, a capacidade que Deus colocou dentro de você. Então, nós vamos falar sobre esse poder manifestado sobre as nossas vidas, que diz assim: e comendo com eles, deu-lhe esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Isso é Jesus falando para os apóstolos, depois que ele ressuscitou, porque João, na verdade, batizou com águas, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabem a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? O derramado do Espírito Santo na vida daqueles homens não foi apenas um sinal momentâneo, mas foi algo que marcou a vida deles de uma forma extraordinária. Homens simples, homens que andaram com Deus, homens que viveram experiências tremendas, mas ainda precisava de algo poderoso sobre as suas vidas para continuar e exercer o ministério o qual Deus estabeleceu sobre as suas vidas. Discípulos que antes eram medrosos, que se tornaram ousados, realizaram milagres, prodígios e maravilhas através das suas vidas, a partir do momento que o poder de Deus foi manifesto sobre eles. E aí homens estavam lá reunidos, e nós precisamos ter esse entendimento, porque nós fomos chamados para viver essa missão. Meu amado, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele nos renova, ele nos liberta das prisões, das cadeias, daquilo que nos aprisiona, ele nos capacita, ele nos ensina, ele nos reveste de autoridade. O Espírito Santo não quer só nos visitar. Eu sei que nós gostamos daqueles cultos em que nós somos visitados pelo Espírito Santo de Deus, e nós vivemos um momento. O Espírito Santo não quer habitar em você por um momento. Ele quer fazer de você morada, o qual você ande com Ele todos os dias, o qual você faça todas as coisas direcionado por Ele, o qual Ele te ensine todos os dias como você vai exercer o teu trabalho, como você vai cuidar da tua casa, como você vai cuidar das tuas coisas, como você vai estar na tua faculdade, como você vai fazer uma prova, como a Meg falou, como você vai lidar com teu esposo, tua esposa, teus filhos, tua mãe, teu pai. O Espírito Santo, ele quer estar contigo no teu cotidiano, em todo tempo. Ele quer te libertar das prisões, dos cativeiros, dos teus medos, das tuas ansiedades, daquilo que
você não consegue entender, Ele quer trazer revelação, Ele quer te mostrar, isso é aquilo que o Espírito Santo quer fazer em nós. Nós achamos que o Espírito Santo vem para se manifestar e a gente viver só o sobrenatural. Não. O dia a dia, o acordar, o levantar, o deitar, o falar. Isso é maravilhoso. Não é sobre o que você pode fazer por Deus, mas é o que Deus pode fazer em você quando você for cheio desse Espírito Santo. Não é o poder que te faz, não é um poder que é manifesto sobre a tua vida, que te faz orgulhoso, soberbo, se achando, mas é um poder que te alinha com o céu, que te faz mais humilde, amoroso, sábio, ousado, curado, liberto, visionário, que te faz andar e ser a imagem e semelhança de Deus. É isso que o Espírito Santo, e existe um chamado, está ali, chamado para uma missão com poder, existe um chamado de Deus para as nossas vidas. Jesus, antes de subir ao céu, Ele ordena aos discípulos, não saiam daqui, vocês não vão fazer nada, enquanto vocês não forem revestidos do poder que vai vir do alto sobre a vida de vocês. Aqueles discípulos não imaginavam o que estavam para acontecer com eles. Quando a gente lê hoje, e a gente vê tudo isso, para a gente estar na igreja, quando a gente fala assim, você é a habitação do Espírito Santo, você carrega o Espírito Santo, parece uma coisa tão simples, e parece que a gente nem liga, parece que a gente anda de uma forma que nem tem o Espírito Santo dentro de nós. Meu amado, você tem a força mais poderosa do universo dentro de você, é a força e o poder do Espírito Santo, e parece que a gente não entende isso. Quando aqueles homens receberam uma ordem de Jesus, não saiam daqui, vocês não vão começar nada, enquanto o Espírito Santo não descer sobre vocês. Dá para você entender isso? Foi uma ordem que Jesus deu para ele. A promessa vai vindo alto. A promessa do Espírito Santo é muito mais do que uma emoção, mas é uma capacitação para viver e cumprir o propósito eterno de Deus na nossa vida. Meu amado, no Novo Testamento, os apóstolos realizaram grandes feitos, homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, homens comuns, que realizaram grandes prodígios, poderes e maravilhas, milagres, através do poder do Espírito Santo que habitava nele. E da mesma forma, no Antigo Testamento, não era o poder do Espírito Santo, mas era o poder do Espírito de Deus sobre a vida daqueles profetas, os quais homens muito simples realizaram e andaram no sobrenatural. E hoje, eu quero fazer um paralelo, porque a palavra de Deus diz assim, aquilo que você está lendo ali não é por força, nem por poder humano, mas é pelo Espírito, diz o Senhor. E eu quero hoje falar um pouco sobre Eliseu. Esse profeta que se moveu de uma forma extraordinária. Esse profeta que entendeu aquilo que aconteceu com ele quando a unção do Espírito que estava sobre Elias recaiu sobre a sua vida. Esse profeta que realizou as coisas de uma forma tão simples. O homem que era um fazendeiro recebeu o chamado e ele entendeu qual era esse chamado. Ele se moveu. Deus realizou grandes coisas através da vida dele de uma forma muito simples. Eu costumo, eu aprendi que, meu amado, eu sempre falo assim, o problema não é ter problema.
O problema é você não saber ou não querer resolver os seus problemas. Porque problemas nós vamos ter até Jesus nos levar. E ele avisou isso para a gente. E eu fico admirado assim, porque Eliseu foi um cara que resolveu problemas de uma forma muito simples. Deus é simples. E a primeira marca que eu quero trazer para vocês de Eliseu, que fez ele ser esse homem, é que ele entendeu o chamado dele sobre a sua vida. Você já entendeu o chamado de Deus sobre a tua vida? Eliseu entendeu. Eliseu estava lá, cuidando dos seus bois. Estava lá. E de repente, passa Elias e joga a capa sobre ele e diz: segue-me. Porque Deus falou com Elias quando ele estava lá na caverna, pedindo a morte. E Deus levanta, vai lá. Já que você quer morrer, eu vou te levar. Já que você não quer mais fazer nada para mim, eu vou te levar. Mas você vai ungir alguém no teu lugar. E esse alguém é Eliseu. E eu fico pensando se Deus já tinha falado com Eliseu: olha, te prepara aí que alguém está chegando. Eu não sei, eu fico pensando. Porque quando Elias chegou e jogou o manto e disse: segue-me, Eliseu disse assim: já estou indo, deixa eu só deixar beijar meu pai, minha mãe, e eu já te sigo. E esse entendimento é poderoso sobre as nossas vidas. Você sabe para que Deus te chamou? Eliseu estava ali, e Elias passa por ele. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa: saber o que Deus quer de você, entender o teu chamado, traz realizações, traz crescimento, traz satisfação. Não viver isso vai trazer para a tua vida frustração, vazio, decepção. Você pode conquistar todas as coisas nessa terra. E você tem uma habilidade para isso. Se você trabalhar muito, se você estudar muito, se você se esforçar muito, você pode conquistar muitas coisas nessa terra. Mas vai chegar um momento que você vai sentir um vazio no teu coração e vai dizer assim: eu conquistei tudo, mas eu sinto que está faltando algo. Esse algo é se você não está vivendo o chamado de Deus para a tua vida. O propósito de Deus. Meu amado, a semente da palavra de Deus, ela é tão valiosa, ela é tão poderosa, que quando ela é lançada sobre as nossas vidas, o inimigo quer roubar imediatamente. Tem pessoas aqui que o inimigo está tentando devagar a sua mente, para você não ouvir essa palavra. Está tentando trazer preocupação na tua mente, te lembrando daquilo que você deixou em casa, a preocupação que está batendo na tua porta, e você está aí sentado, e quando você sair por essa porta, o inimigo já roubou toda a palavra de Deus na tua mente. É isso que fala a parábola do semeador: aquele que ouve a minha palavra e não entende, o inimigo vem e rouba. E aí quando Elias passa por Eliseu e joga o manto, Eliseu entendeu o que aconteceu com ele. Lá no versículo de 1 Reis 19, 20, diz assim: então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu, disse: vá e volte, pois você sabe o que eu fiz com você. A minha pergunta para você é: você sabe o que Deus fez com você quando Ele derramou sobre a tua vida o Espírito Santo? Você sabe? Se você não sabe, você precisa saber. Meu amado, entenda o que Deus fez com você. E onde você for, onde Ele te levar, Ele vai te usar. Entenda o que Deus fez com você. A segunda marca
sobre a vida de Eliseu: desprendimento. Desprendimento. Eliseu deixou tudo para seguir Elias. A palavra de Deus diz que ele queimou os bois e as carroças. Ele disse assim: não tem plano B para mim. Eu não tenho como voltar mais. O que eu tenho aqui eu vou queimar para não ter como voltar mais. Porque eu sei o que Deus quer de mim e para onde Ele vai me levar. Quando Jesus fez essa pergunta para os discípulos, e quando Jesus deu um discurso muito duro e muitos voltaram atrás, ele disse assim, quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Lucas 9:62, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. A minha pergunta para você é: você já colocou a mão no arado? Não tem mais volta. Aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele está esperando, está contando para que você faça. Esses dias a gente estava aqui ouvindo um pastor, que ele veio falar com a gente, e ele falou algo que eu achei muito tremendo. Deus é perfeito. Deus é todo poderoso. E Ele escolheu a gente, homens e mulheres falhos, limitados, para fazer uma grande obra aqui nessa terra, para proclamar o seu reino aqui nessa terra. Ele poderia fazer sozinho tudo, nem precisava da gente, mas Ele escolheu a gente. Ele escolheu você. Do jeito que você é, Ele escolheu você. E Eliseu, ele se desprende de tudo. E eu quero te dizer que o Espírito Santo não habita em corações divididos. O Espírito Santo não tem parte com divisão. Uma hora eu estou andando com Deus, outra hora eu estou andando com o mundo. É o crente Raimundo, um pé na igreja, o outro no mundo. Não é isso? Não. O Espírito Santo quer habitar em você um coração convicto, um coração decidido, um coração que sabe para onde está indo e o que precisa fazer, porque você já entendeu o que Deus te chamou e aonde Ele está te levando. Seja desprendido para viver tudo que Deus tem para você. Quando Jesus mandou os discípulos ir embora, Pedro se levantou e disse: para onde? E para quem nós iremos, Senhor? Que só Tu tem palavras de vida eterna, só Tu tem tudo que nós precisamos. Jesus é uma fonte inesgotável de tudo que você precisa, da sabedoria, da graça, do poder, do suprimento, de paz, de alegria, de coragem, de tudo que você precisa. Jesus é uma fonte inesgotável. Você não precisa procurar em lugar algum aquilo que Jesus já colocou dentro de você. O Espírito Santo traz tudo isso. Para quem nós iremos? Eu costumo dizer, eu passei 12 anos da minha vida bebendo e eu bebia com força. E quando eu voltei para a igreja, um mês, Jesus me libertou. Vai fazer 27 anos que eu não bebo um gole de bebida alcoólica nenhuma. Mas nem cerveja sem álcool, pastor, não. Mesmo só olhar aquele copo de cerveja, mesmo sendo sem álcool, eu vou lembrar da desgraça que o álcool fez na minha vida. Eu vou lembrar que um dia eu era viciado em cerveja, em bebida, eu era um alcoólatra. Mas, para a sociedade, eu não era alcoólatra. Eu tinha um estilo de vida diferente.
bebia socialmente. E aquilo quase destruiu a minha vida, quase me matou, fisicamente, espiritualmente, quase destruiu o meu casamento, quase acabou comigo, quase impediu de eu viver o propósito e o plano de Deus para a minha vida. Eu não quero nem uma gota, eu não quero nem lembrar, porque se eu beber um copo de cerveja sem álcool, eu vou lembrar da cerveja com álcool que eu bebia. E a palavra de Deus disse: traga à memória aquilo que te traz esperança, não traga à memória aquilo que te traz desgraça, que te traz dor, que te traz sofrimento. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Você não vai encontrar em ninguém, nem em lugar algum, aquilo que Jesus tem para você. E lá em João 15, 5, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Amém? A terceira marca, a marca da perseverança. A palavra de Deus diz aí: enquanto ia caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo e os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E, pegando a sua própria roupa, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Perseverança. Elias por 3 vezes disse para Eliseu: fica aqui que eu vou em Gilgal. Ele disse: tão certo como vive o Senhor, eu não vou tirar o olho de você. Fica aqui que eu vou lá em Jericó. Tão certo como vive o Senhor, eu não vou tirar o olho de você. Fica aqui. 3 vezes. Era o seu mestre, era o profeta Elias. Estava dizendo para ele: fique aqui. Ele disse: não, eu sei o que eu pedi para você. Eu pedi para você a porção dobrada do teu espírito. E você disse que eu ia receber essa porção dobrada se eu visse você subir, então eu não posso te largar. Eliseu carregava essa marca de perseverança. Meu amado, muitos começam bem, mas param no meio. Muitos começam o seu processo de libertação bem. Ah, pastor, estou animado, mapeamento. Para no meio do caminho. Muitos começam a sua jornada com Deus bem, mas vem as lutas, vem as adversidades, vem os desafios, vem os ursos e os leões, os gigantes que se levantam. E aí eu digo para você: faça a escola Matadores Gigantes, que você vai receber também essa marca que estava sobre a vida de Davi. Perseverante até o fim. Essa marca estava sobre a vida de Eliseu, estava sobre a vida dos apóstolos. Pedro voltou atrás. Quando Jesus morreu, ele voltou atrás. Mas Jesus voltou, encontrou com Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, mas você me ama? Amo, já disse que amo, Senhor. Jesus tem uma maneira maravilhosa de cuidar das nossas feridas. Ele não chega nos acusando. A gente faz isso, né? Ele não chega nos maltratando. Ele não chega assim: ó, tá vendo? Eu não disse a você que você ia me trair. Eu não disse a você que você ia me negar. Eu não disse. Não. Jesus chega para Pedro e disse: tu me amas, Pedro? Amo. Jesus faz ele lembrar as 3 vezes que ele negou ele.
E Jesus resgata o amor, resgata a coragem, resgata a perseverança de Pedro. Naquele momento, quando Jesus derramou sobre Pedro o amor no coração dele. Meu amado, a gente, pastores, a gente atende muita gente, a gente acompanha muita gente. Tem gente que dá vontade da gente largar os betes. Tem gente que a gente diz assim, meu Deus, mas eu aprendi uma coisa. Eu vou caminhar 10.000 milhas com aqueles que querem caminhar. Você pode cair, meu amado, 10.000 vezes. E essas 10.000 vezes você vai no meu gabinete. E você vai dizer, pastor, eu caí. Eu digo, beleza, você caiu. Mas o que você quer? Pastor, eu quero vencer, eu quero caminhar, eu quero me livrar disso. E estou dizendo, vamos em frente. Aí na outra semana ele volta, pastor, eu caí de novo. Eu vou dizer, tá bom, mas o que é que você quer? Não, eu quero me livrar, eu quero me libertar, então estou contigo, vamos em frente. Eu só paro quando você para. Se você desistir, aí eu não posso fazer nada. Mas se você perseverar até o fim, você vai receber a coroa da glória de Deus sobre a tua vida. Porque você vai ouvir Deus dizer assim, ao vencedor, lá no final, meu amado, a palavra de Deus diz, como termina é que vai contar. Não importa como você começou, não importa como você está agora, não importa, vai importar como você vai querer terminar a sua jornada com o Senhor. E eu quero te dizer que o Espírito Santo é aquele que te capacita, porque quando Pedro recebeu o poder do Espírito Santo, nunca mais ele voltou atrás. Ele disse, eu vou até o fim agora, e eu morro igual ao meu Senhor, e não sou digno de morrer como ele é crucificado. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Perseverança. Essa é uma marca daqueles que são vencedores, aqueles que têm sucesso. A perseverança vence do talento. Se Deus tem, eu vou até o fim. Muitos estão desistindo do seu casamento, muitos estão desistindo dos seus sonhos, muitos estão desistindo do seu chamado. Mas eu vim aqui para te dizer nessa noite, persevere, vá até o fim, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completar até a vinda de Jesus, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor. Voltei. Ousadia. Era uma marca que estava sobre a vida de Eliseu, mas que também foi derramada sobre a vida dos discípulos. Ousadia. Quando Elias apareceu para ele e disse assim, o que você quer? Que homem ousado. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. Meu amado, Eliseu era completamente profético e completamente visionário. Porque Jesus disse, se vocês creem em mim, vocês vão fazer obras maiores do que a que eu fiz. Maiores. Esse é o poder que nós carregamos dentro de nós. Maiores. Foi essa palavra que Jesus liberou sobre a vida dos apóstolos. Deus deseja que você vá além, que você viva infinitamente mais aquilo que você pensou, daquilo que você imaginou. E Ele quer realmente usar você para realizar, através de você, esse infinitamente mais. Seja ousado. Não limite a sua visão, nem as suas limitações humanas, com aquilo que Deus pode fazer e quer fazer através da sua vida. Não limite,
Porque nós servimos a um Deus que é ilimitado, infinitamente mais. Você às vezes não tem noção, mas quando você começa a estudar tudo que está ao nosso redor, a natureza, o universo, tudo que está aí, você vê que você serve a um Deus que é ilimitado. Então seja ousado para receber e realizar aquilo que Deus tem para a tua vida. Seja ousado. Não se limite a isso. A Meg sabe, eu espremo ela, de todo jeito. Quando ela foi fazer o concílio, ela tinha 2 semanas para estudar. E é 160 perguntas. Até o pastor Wagner disse que veio lá do Rio de Janeiro para, se tivesse bronca, ele disse que resolvia. 2 semanas. Praticamente a gente só estudou uma. E eu disse, você vai fazer o melhor concílio que tem. Espremia. E ela fez. E foi o poder de Deus sobre a sua vida. Meu amado, vá além. Você pode. Você pode. Porque aquele que habita em você, ele é infinitamente mais poderoso, em nome de Jesus. Em quinto lugar, Eliseu carregava uma marca. Ele era inconformado espiritualmente. A palavra de Deus diz lá, em 2 Reis 13, o rei Eliseu já estava morrendo. Eliseu já tinha feito muitos milagres. Ou seja, Deus tinha feito muitos milagres através da vida de Eliseu. E ele estava morrendo, e o rei Jeoás chega para ele e diz, meu pai, carros e cavaleiros, os inimigos estão aí. E Eliseu disse assim, pega as flechas. E está lá. Eliseu disse, mas, pegue as flechas. E ele as pegou. Então disse ao rei de Israel, atire contra o chão. E o rei fez isso 3 vezes e parou. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse, você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, assim venceria os sírios até acabar com ele, mas agora vai vencê-lo só 3 vezes. E aí, esse texto muitas vezes nos intriga, porque ele ficou indignado, porque o cara só atirou 3 vezes a flecha, deveria ter atirado mais. E aí um dia veio um pastor aqui pregar e ele trouxe uma revelação, ele citou uma frase que eu guardei no meu coração. Eliseu ficou tão indignado com aquele rei e a frase que ele disse foi, nunca entregue pela metade na frente daquele que já entregou tudo. Nunca entregue pela metade na frente daquele que entregou tudo. Quando Eliseu foi chamado, ele queimou tudo. Ele entregou tudo. Ele foi até a última gota. A porção que ele recebeu foi tão poderosa de Deus, que quando ele morreu, os ossos dele estavam numa cova, jogaram o homem, e os ossos de Eliseu, quando o homem tocou nos ossos de Eliseu, o homem ressuscitou. Até quando Eliseu estava morto, Deus fez um milagre através dos ossos dele. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus olha para a gente, quando a gente entrega pela metade, Jesus olha para a gente e diz assim, meu filho, eu entreguei até a última gota do meu sangue na cruz por amor de você. Eu entreguei até a última gota do meu sangue para que você fosse liberto, curado, restaurado. Eu entreguei até a última gota do meu sangue por você, para você um dia vir morar comigo no céu.
Por que agora você só entrega a metade? Por que você agora só entrega o resto do seu dia para mim? Ou agora você só entrega o resto do teu tempo para mim? Você gasta tanto tempo com Instagram, com videozinho. Quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta orando da tua vida? A minha pergunta para você é: você está entregando o teu melhor ou você está entregando pela metade? Não entregue pela metade na frente daquele que entregou tudo. Essa foi a indignação de Eliseu. Esse rei poderia ter atirado todas as flechas, mas ele só quis atirar 3. E a vitória sobre os sírios seriam só 3. Eliseu realizou grandes coisas, milagres de forma simples. Nosso Deus é um Deus muito simples, mas Ele é grandioso e poderoso para fazer das coisas simples poderosas, sobrenaturais. Eliseu era aquele cara que resolvia os problemas difíceis com coisas simples. Eliseu faltou, eu estou sem nada na minha casa. O que é que você tem? Azeite, então pega a panela. Eliseu tem morte na panela, pega a farinha. Eliseu, está aqui o general Naamã com a lepra, manda ele mergulhar lá no rio Barrento do Jordão. Eliseu, o machado caiu, estavam cortando aqui, o machado caiu no rio. Pega um galho de árvore, joga aqui, o machado vai flutuar. Eliseu resolvia os problemas difíceis de forma simples. Os apóstolos também viveram isso. A sombra de Pedro curava, o lenço de Paulo curava. Encontravam alguém pedindo esmola lá, paralítico, olha, só faz levantar, cara, levanta. Aprenderam com Jesus. Muitas vezes a gente acha que Deus vai resolver os nossos problemas de uma forma sobrenatural, que o céu vai se abrir, o trovão vai dar um estrondo, o raio vai cair, eu não sei, a gente às vezes pensa nisso. Ah, Deus... E muitas vezes você só vai precisar entrar no teu secreto, colocar o teu joelho no chão, e Deus vai ver o teu coração no secreto, e Ele vai atender o teu clamor e vai fazer um milagre na tua vida. Muitas vezes você acha que tem gente que faz tanta coisa para receber uma cura, sobre uma ladeira, uma escadaria, se arrastando, achando. Não. Deus é um Deus de simplicidade. A descida do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos não foi só uma experiência emocional, um sinal visível de um vento impetuoso que passou, línguas de fogo que foram derramadas. Foi uma libertação, uma liberação de poder. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles homens, um poder, um dunamis de Deus, foi derramado sobre a vida deles, para eles andarem, fazerem, realizarem o sobrenatural de Deus, através desse poder. E esse poder está sobre a minha vida e a tua vida. Meu amado, o poder do Espírito Santo em nós, quando Jesus falou, olha, vocês vão ser a minha testemunha, o poder do Espírito Santo em nós, ele nos faz ser testemunha, testemunhar com ousadia, pessoas comuns, levando uma mensagem sobrenatural daquilo que é o poder de Deus. Sedes minhas testemunhas.
O Espírito Santo em nós nos chama para exercer autoridade sobre as trevas. Jesus, ele nos delegou isso, a autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para libertar cativos. Está lá em Marcos 16. Em meu nome vocês vão fazer isso. Essa autoridade não vem, de nós. Essa autoridade vem do Espírito Santo que habita em nós. Vai expulsar um demônio, se você se deparar com algum por aí, e você vai expulsar ele dizendo assim: eu te expulso em nome do pastor Avison. Ele vai rir de você. Eu te expulso em nome do pastor Marivaldo. Não vai. Do pastor Luiz, não vai. Agora, se você disser em nome de Jesus, aí você vai ver o inferno tremer. Os demônios rangerem os dentes. O Espírito Santo em nós, ele nos dá autoridade para vencer as trevas. Mas aí, quando eu falo sobre trevas, aí você só pode pensar em demônio, não. Não é só. O demônio pode vir, as trevas do inferno podem vir manifestado de outras formas. Tristeza, acusação sobre a tua vida, medo, insegurança, opressão, escassez, luta no teu trabalho. As trevas podem se manifestar de muitas formas. E você, cheio do Espírito Santo, vai olhar e vai dizer: em nome de Jesus, vai embora. Pastor, não estou nem conseguindo dormir. Ora no teu quarto, unge o teu quarto, batalha no teu quarto. Diz assim: em nome de Jesus, vai embora. Bota a mão na tua cabeça, repreende os pensamentos ruins, repreende a insônia que te perturba, vai embora. O pecado que bate na tua porta todos os dias e você cede, você vai dizer para ele: em nome de Jesus, vai embora. A confusão, o conflito, a ameaça contra o teu casamento, contra a tua vida profissional, você vai dizer: vai embora, em nome de Jesus, porque Deus te deu essa autoridade para vencer as trevas. Viver em santidade e domínio próprio. O Espírito Santo em nós nos dá essa autoridade para que a gente possa manifestar os frutos do Espírito Santo em nós. Ele, quando diz lá em Gálatas 5, ele nos faz manifestar os seus frutos. O amor, a alegria, o domínio próprio, a paz, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Ele nos ensina a sermos melhores. Ele nos ensina a vencer a luta contra o pecado. Tem muitos pecados que destrói silenciosamente. Um dos pecados que estão destruindo muita gente, muitos homens e agora também muitas mulheres, é o pecado da pornografia. É um pecado silencioso, não tem cheiro, não tem aparência. Muitos chegam e você olha no teu trabalho, olha na igreja, olha em tantos lugares e você vê pessoas. Não tem cheiro de bebida, não tem cheiro de droga, não está malamanhado. Essa é a linguagem lá do Nordeste. E aí, mas está preso. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos, num centro evangelístico. Se você lê a Bíblia uma vez por semana, sabe o que é que acontece? Uma vez por semana. O que é que acontece? Nada. Nem.
Aí você vai ler 2 vezes por semana, glória a Deus, sabe o que acontece? Nada. Não surte nem efeito. Mas aí você lê 3 vezes. Aí, ó, o que é que você acha que acontece? Só assim, ó. Aí você lê 4 vezes por semana. E aí fizeram esse estudo, cai 30% depressão, cai 60% pornografia, cai 57% conflito, e aí ela vai colocando, 4 vezes por semana. Eu te aconselho a ler um versículo da Bíblia, mas não é ler por ler, ler e meditar, guardar aquilo no teu coração e colocar em prática. O pecado vai bater fora da tua porta em nome de Jesus. Quando você abrir o teu celular, que vier aparecer aquilo lá, né, você vai pegar a Bíblia e você lê. Você se alimenta da palavra de Deus. Todo dia, um versículo. A tua vida vai dar uma guinada assim, ó, vai subir. É guinada, né? Você vai voar. Em último lugar, o Espírito Santo em nós nos dá discernimento para guerrear espiritualmente. O Espírito Santo, ele nos dá discernimento. Ele nos dá estratégias para a gente guerrear. Porque um homem espiritual, ele discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém. Um homem espiritual, ele tem a mente de Cristo. Ele entende. Deus revela para ele aquilo que está acontecendo. 1 Coríntios 2, 13 e 16 diz, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. Se tem alguém natural aqui, vai dizer assim, esse pastor está pregando tudo loucura. Mas em nome de Jesus, eu creio que não tem nenhum natural aqui. É tudo espiritual, amém? E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Declara aí, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Sabe o que é que vai acontecer? Sabe aquele pensamento que vem te perturbando, aquela angústia, aquela depressão, aquela ansiedade? Você vai dizer para ela, eu tenho a mente de Cristo. E a mente de Cristo é curada. A mente de Cristo não é ansiosa. A mente de Cristo não é pecaminosa. A mente de Cristo é uma mente que anda e vive, e enxerga, e fala, e age no sobrenatural. Amém? O poder do Espírito Santo nos faz diferente, amados. Com entendimento, discernimento para cumprir o chamado que Deus tem para nós. O poder do Espírito Santo não é um recurso a ser acessado de vez em quando. O poder do Espírito Santo é uma presença contínua de Deus em nós. Ele nos capacita a viver o dia a dia, como eu falei para vocês, nas coisas cotidianas, a realizar as tarefas simples. A Meg, ela sempre fala isso, ela fala com o Espírito Santo toda hora. Um dia ela estava fazendo um suco de morango. E aí ela bateu aquele suco, e o suco ficou meio assim, sabe? E ela disse, Senhor, o suco, o Espírito Santo disse para ela, bota limão.
Limão? Você já tomou suco de morango com limão? É uma delícia. Nunca mais eu quero tomar sem limão. Coisas simples. O Espírito Santo nos ensina coisas simples. Imagina complicada. Sabe o que é que eu peço ao Espírito Santo todo dia? Já falei isso para vocês, vou dizer de novo. Espírito Santo, me ensina a ser marido da Meg amanhã. Me ensina a ser pai do Lucas, da Ingrid, amanhã. Me ensina a lidar com essa situação, com aquela, amanhã. Me ensina. Eu preciso. Pessoas mudam. Circunstâncias mudam. Tudo que está ao nosso redor muda. Nós mudamos. A única coisa que não muda é Deus. É a sua palavra, seu Espírito, não muda. E se tem alguém que sabe todas as coisas, esse alguém é o Senhor. O Espírito Santo, Ele nos chama para sermos agentes de libertação. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar a libertação aos cativos. Foi isso que Jesus declarou lá em Lucas 4. Aquilo que estava lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus declara que a unção do Espírito Santo era para libertar e para nos tornar agentes de libertação. Os apóstolos viveram isso. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Pastor, eu não sei orar. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo nos ensina a orar. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você estiver orando que faltou palavras, diz: Espírito Santo, intercede por mim. Faz isso. Espírito Santo, intercede por mim agora. Eu não sei o que orar mais. Eu já orei tanto tempo aqui, eu estou ajoelhado já faz tanto tempo, 2 minutos. E já acabou a minha oração. Já viveu isso? Botar o joelho no chão e orar. Aí você ora, daqui a pouco acabou a oração. 2 minutos. Aí você faz: Espírito Santo, me ensina. Você vai passar meia hora, 1 hora, 2 horas lá orando. E você vai se levantar cheia do poder de Deus. Meu amado, você foi chamado para isso. Você carrega dentro de você o Espírito Santo de Deus, que te liberta, que te cura, que ensina, que intercede por você, que te faz um agente de milagres. O Espírito Santo que te faz andar no sobrenatural, de uma forma muito simples. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Vai colocando a tua vida diante do altar de Deus. Pede para que o Espírito Santo mostre para você o que você precisa receber dele, o que precisa mudar. O poder do Espírito Santo em nós. Busque ser cheio desse Espírito, ser liberto e transformado e viver uma vida abundante que Jesus separou para você. É hora de você andar em liberdade e é hora também de você libertar outros. Esse é o legado do revestimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O legado do revestimento do Espírito Santo sobre nós é nos fazer livres, mas também libertadores daqueles que estão vivendo em cativeiros. O que está faltando na tua vida? Qual é a área da tua vida que você precisa romper? O Espírito Santo vai te dar agora um entendimento de como você vai fazer isso. Fecha os teus olhos.
Coloca mesmo agora diante dele. Abre o teu coração. Diz a ele assim: seja humilde. Senhor, eu não sei como eu vou fazer isso. Me ensina, porque eu dependo de ti, do teu espírito. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Me ensina. E você vai receber a visitação do Espírito Santo na tua vida, na tua mente. Não espere que um vento impetuoso invada esse lugar, não. Ele pode vir num cicio muito suave e tocar o teu coração. Não espere que um raio vá cair do céu, um trovão. Não, espere você ser tocado por esse Espírito sobre a tua vida. Aleluia. Tem pessoas aqui que estão vivendo situações e elas não sabem como resolver isso. Sai do teu lugar, amado. Ah, pastor, mas eu já fui tantas vezes aí. Quando Eliseu disse para Naamã: vai lá e dá 7 mergulhos. Não era 5, não era 6,5, era 7. O milagre aconteceu quando ele deu o 7º mergulho. Às vezes a gente vai precisar vir aqui na frente, muitas vezes, mas a gente não sabe qual é a hora que o Espírito Santo vai fazer a obra na nossa vida. Então, se você está vivendo alguma situação que você não sabe como você vai resolver, como você vai lidar com isso, sai do teu lugar, vamos orar junto. Eu quero orar com você, e eu creio que o Espírito Santo vai te ensinar, vai te direcionar. Eu creio que o Espírito Santo vai dar um sinal do favor dele a teu favor, em nome de Jesus. Esses dias, essa semana, quem sabe hoje à noite, você vai acordar de madrugada com a direção do Espírito Santo sobre a tua vida. Sai do teu lugar, vem, não perca essa oportunidade, que nós vamos orar. Meu amado, não há nada impossível para Deus. Não há nada que o Espírito Santo de Deus não possa fazer na tua vida. Não há nada. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a sentença que eu recebi. Você não sabe o quanto eu tenho lutado contra essa situação há tanto tempo. Ah, eu realmente não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe. Um homem, 38 anos, paralítico, no tanque de Betesda. Jesus chega para ele e diz assim: você quer ser curado? Ele diz: mas não tem ninguém que me jogue naquele tanque. Não, não perguntei isso. Eu perguntei se você quer ser curado. A minha pergunta para você é: o que você quer que Deus faça na tua vida nesta noite? O que você quer que o Espírito Santo faça na tua vida nesta noite, na tua família, no teu trabalho, na vida de algum parente teu? O que você quer que Ele faça? Então peça com ousadia, peça com fé, porque Ele vai fazer, eu creio em nome de Jesus. Ele vai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, eu quero engrandecer o teu nome, eu quero declarar, Senhor, que nós somos completamente dependentes de ti. Espírito Santo de Deus, sem ti nada podemos fazer. Ah, Senhor, que o Senhor enche o nosso coração de fé, que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar o milagre que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Eu clamo pela vida dos nossos entes queridos, Senhor. Eu clamo pela vida dos meus irmãos aqui. Eu clamo pela vida dos teus filhos. Espírito Santo, fortalece, faz o teu milagre, coloca fé e esperança no coração, faz eles enxergar o milagre em nome de Jesus Cristo. Faz o teu milagre, dá força, dá coragem. Ah, Senhor, tira a ansiedade, tira o medo, tira a depressão, tira, Senhor Deus e Pai, a fraqueza, e enche, Senhor, da tua força, da tua graça e do teu poder. Em nome de Jesus Cristo, faz a tua obra, manifesta a tua graça sobre a vida dos teus filhos.
Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Fica de pé. Espírito, aquele refrão, Espírito, Espírito. Aleluia. Faz assim com a tua mão. Que você não seja mais o mesmo. Que a cada dia o Senhor derrame um óleo fresco da unção dele sobre você. E que venha um renovo do Senhor a cada manhã sobre a tua vida. E que essa porção do Espírito que ele vai derramar sobre a tua vida a cada manhã te habilite a viver o sobrenatural, a ser um agente de milagres, em nome de Jesus, a romper e viver tudo que o Senhor tem para a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve embaixo dessa unção, que o Senhor te faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz que excede todo entendimento, e que o Senhor renove as tuas forças, a tua mente e o teu coração. Que Deus te abençoe. Eu amo vocês em Jesus. Vão na paz, um abraço. E amanhã, 9 horas, matadores de gigantes.